No segundo capítulo da primeira parte do programa de Gestão e Inovação Tecnológica, nós vamos tratar de modelos e estratégias. Em dois capítulos. No primeiro capítulo, o primeiro segmento, vamos colocar assim, nós vamos falar de alguns aspectos relevantes para a inovação. E no segundo segmento, nós vamos falar propriamente dos modelos e estratégias, para depois seguirmos para a terceira e último capítulo dessa primeira parte. Eu costumo comparar a inovação com a aerodinâmica de uma aeronave. No avião, quando ele está voando, quando ele está em voo nivelado, nós temos um equilíbrio entre os vetores de peso, né, weight, e de L, de sustentação, ou seja, esses dois vetores aqui se anulam, então a gravidade puxa o avião para baixo, o efeito asa puxa o avião para cima e ele segue voando nivelado. Então, existe alguma propulsão, ou jato, ou uma hélice, aqui no caso um turbo-hélice, o Tucano, da Embraer, que traciona, faz um empuxo, direcionando a aeronave para frente, o T de thrust, né? E existe uma força segurando o avião para trás, que é o arrasto aerodinâmico, porque esse avião aqui ele vai penetrar uma massa de ar e isso aí gera atrito, e esse atrito gera um arrasto, que é o drag. Então, o curioso é o seguinte: quanto maior a velocidade da aeronave para frente, maior o arrasto. Obviamente, se ele está andando para frente, o empuxo ganha do arrasto, né? É um avião, ele tem que voar, não é um helicóptero que fica parado no ar. Ele vai voar para frente. Quanto mais acelerado, maior arrasto, até um ponto que a força provocada por esse arrasto vai destruir a estrutura desse avião. Existe uma velocidade denominada VNE, velocidade nunca exceder, que a partir dessa velocidade a estrutura física do avião não suporta o impacto provocado pela massa de ar, que vai gerar um arrasto insustentável e o avião vai se destruir. Então, por que eu estou comentando isso? Porque, parecido com a aeronave, se a gente pegar uma organização nivelada, tudo equilibrado aqui, e tivermos tracionando ela com o poder da inovação para frente, para cada, para cada vetor a mais que eu coloco de inovação, vai haver um freio, né, chamado mudança para trás, porque inovação ela necessita de mudança para acontecer e a mudança gera uma coisa chamada resistência, reação à mudança é da natureza humana. Então, se eu não levar isso em consideração, eu simplesmente estou tratando de uma utopia, achando que a minha aeronave, a minha organização, né, o avião empresa, ele voa no vácuo. Não, ele não voa no vácuo, ele voa na atmosfera e a atmosfera produz arrasto. Então, se tem inovação, tem mudança, se tem mudança, tem reação à mudança. É importante ter isso em mente. Durante todo o período que a gente vai falar, nós vamos falar muito de gestão à mudança lá para frente. Existe um argumento a favor da inovação que ela se concentra no poder de precificação, né? Quando a inovação é aplicada, as ofertas se tornam cada vez mais diferenciadas, ou seja, eu sobressaio na paisagem como organização, e isso me dá um poder de melhorar o preço dos meus produtos e dos meus serviços. Então, existem quatro retornos possíveis com a inovação. O primeiro deles é o ganho provocado pela diferenciação que torna a empresa líder de mercado. O segundo, bom, se existe um líder, mesmo considerando que muitas empresas estejam no azul, né, gerando lucro, dando resultado para os seus acionistas, todas as outras que não sejam as líderes são seguidoras. Essas seguidoras, para poder mitigar o efeito da inovação daquela que está à liderança, ela precisa de eliminar aquela diferenciação, ela precisa neutralizar de alguma forma. Como é que ela faz isso? Também com inovação. Né? Não uma inovação que busca a liderança, mas uma inovação que busca a neutralização daquela liderança.
Existe também uma inovação voltada à produtividade, ou seja, o que que é a produtividade aqui? É aumentar a o alcance de metas, né, melhorar os resultados a custos baixos, né, de maneira que eu consiga me tornar competitivo. A única forma, quer dizer, não é a única forma, é um requisito, é um pré-requisito para se tornar competitivo, é ser produtivo. Não tem como ser competitivo, ser a escolha, se não for produtivo. Vamos falar isso também mais para frente. É, e quando esses A, B e C são mal sucedidos, o que se alcança é o tal do desperdício. É simplesmente o insucesso nos objetivos acima. Então, nós temos uma porção grande dessa pizza aqui dedicada ao desperdício, porque nem tudo funciona, né? Muita coisa pode dar errado no caminho da inovação. E existem dois grandes obstáculos à inovação que devem ser combatidos a todo custo. Primeiro, tem que se identificá-los. Não é uma coisa simplesmente, vamos combater, mas eu não consigo combater aquilo que eu não vejo. Então, primeiro, é uma mentalidade de aversão ao risco. Na terceira parte, no último sábado desse programa, né, quando é presencial, na terceira porção do programa como um todo, nós vamos ver uma relação entre inovação e sucesso. Para se obter sucesso, há que se correr algum risco. O risco zero é absurdamente caro, não é uma opção válida. Nós vamos falar sobre isso lá na frente. E aí é natural que haja uma mentalidade de aversão ao risco. As pessoas não querem correr risco por várias razões, né? Obviamente, o risco envolve perda. Pode ser perda eh, de lucratividade, pode ser perda da reputação própria, individual, e aí perda do emprego e tudo mais. Então, esse receio de dar errado, esse medo de ser feliz, como diria o narrador, provoca uma aversão natural. E outra coisa que atrapalha muito a inovação é o desalinhamento estratégico. Daqui a pouco nós vamos comentar que um dos principais aspectos relativos à inovação é o alinhamento da inovação com a estratégia da organização como um todo. Se não tiver alinhado, não vai ser uma inovação bem-vinda. Então, o desalinhamento, e a gente vai ver alguns exemplos de coisas que não deram certo por conta desse desalinhamento. Tá? Então, esse é outro obstáculo. Esses dois aí têm que ser mantidos no radar, por assim dizer. E aí, vamos responder a seguinte pergunta: quais são os aspectos essenciais a considerar na adoção de práticas inovadoras, né? A inovação não é uma coisa que brota assim da gota do orvalho, não vem na cegonha, ela precisa ser buscada. E ela vai ser buscada na medida em que eu adote as tais práticas inovadoras. Então, quando eu fui da Uzi Minas, eu era o diretor de pesquisa e inovação, a inovação tinha que acontecer de uma forma estruturada, não era simplesmente, aqui é onde estão os novos inovadores, daqui só vai sair inovação. Não funciona assim, não é uma caixinha de surpresa. Então, e alguns aspectos são essenciais para que essas práticas surtam o sucesso desejado. Vamos a elas, a eles, né, aos aspectos. Estamos alinhados aqui 7 competências críticas de avaliação, de inovação. A primeira delas e a central é a liderança, o papel da liderança na inovação. A inovação, ela normalmente, como eu disse logo no começo, no- na sinopse, né, no trailer do filme, eu mostrava uma lâmpada lá que toda inovação nasce de uma ideia. A gente vai falar sobre isso ainda. E essas ideias, em geral, elas vêm lá do chão de fábrica. Mas, se a liderança não estiver comprometida com um programa de avaliação, com a ideia de que inovar é importante para a estratégia da organização, da empresa, não vai acontecer. Então, a primeira e central competência crítica para a inovação acontecer é o apoio investido da liderança. O segundo deles é a governança corporativa. Essa governança a gente vai ter que ela tem que adotar
a inovação como parte dessa empresa, como parte dessa organização. Depois, que eu acabava de comentar ali, que é um dos grandes obstáculos à inovação é o desalinhamento estratégico. Por quê? Porque uma das competências críticas para a inovação é exatamente esse alinhamento estratégico. A inovação tem que estar alinhada com a estratégia geral global da empresa. Em seguida vem o equilíbrio entre criatividade e valor. Cada um desses aspectos, dessas competências que eu estou comentando, eu vou citar os exemplos dela daqui a pouquinho, mas aqui eu estou fazendo uma visão geral. Nós vemos que, em geral, as pessoas pensam assim: a inovação é advinda de ideias brilhantes. Ok, isso chama-se criatividade, mas só criatividade não basta, ela tem que captar valor. Mas se a organização for só voltada para a captação de valor, ela não vai inovar porque vai acontecer mudanças e ela não estará preparada para essas mudanças. Mais detalhes a seguir. Outra coisa é o seguinte: meritocracia. A César o que é de César. Né? A organização é feita de pessoas e as pessoas seguem uma coisa chamada natureza humana. A natureza humana requer reconhecimento pelo trabalho feito. Então a gente precisa ter meritocracia, ou seja, o reconhecimento do trabalho à altura do desempenho apresentado. Eu representei essas competências aqui com essa colmeia, né? Toda bonitinha, os hexágonos idênticos e tudo mais. Então, as nossas abelhas que fizeram essa colmeia aqui estavam bem didáticas, mas na realidade essa colmeia não tem esse formato bonitinho, porque esse favo aí de gestão de mudança é bem maior do que os vizinhos, né, em termos de impacto. Por isso ganha um capítulo à parte. É absolutamente imprescindível se fazer gestão de mudança quando da adoção de práticas inovadoras. E por fim, não menos importante, a compreensão de que a inovação não acontece de forma isolada, ela acontece em redes, né? Ninguém, nem nenhum grupo de pessoas vai constituir uma ilha quando se fala na capacidade ou na necessidade de inovar, né? Agora vamos a cada um dessas competências críticas isoladamente. A primeira delas é a liderança. Quando a gente fala de liderança orientada à inovação, nós não estamos falando do CEO à la Steve Jobs, né? Existem organizações onde o CEO é um inovador nato, Elon Musk, Steve Jobs e coisa e tal, mas isso é a exceção da regra. A regra, e não quer dizer que não esteja certa, cada caso é um caso. A gente vai ver sobre governança, não agora em seguida, mas mais tarde nos modelos de governança do professor Deschamps. Mas o que a gente quer dizer aqui é que a liderança não é só a liderança do topo, é a liderança compartilhada, aquela liderança de todas as cadeias de comando intermediárias. Então, é necessário que os gestores tenham a devida autonomia para implantar e acompanhar a inovação. Então, por que isso? Porque para a inovação acontecer, ela precisa dessas três coisas aí no numerador dessa operação aí, ó. Precisa de se ter um ambiente favorável, também. Soma-se a isso uma equipe extremamente motivada a fazer coisas cada vez melhores e processos adequados, porque ela não surge assim de pura intuição. É um processo estruturado, disciplinado, estudado e tal. Só que tudo isso é muito bonito, muito legal, mas se tiver dividido por zero, não vai dar nada de resultado, né? Porque tudo isso tem que estar em cima de uma base chamada liderança. Um líder e um corpo de líderes que demande e promova aquela inovação. Então tem que ter tudo aquilo em cima amparado por uma liderança que suporte isso, a base de sustentação para essa inovação ocorrer. No caso da governança, ela tem que ser encarada
como parte do negócio, não como algo bom de se ter. Não, é legal, né? Nossa empresa inova. Tu sempre no discurso, toda vez que vai falar, inovação está na ordem do dia. Não é a ordem do dia, não é simplesmente naquela leitura da ordem do dia. A inovação tem que ser parte da rotina, ela é parte do negócio. Quando toda a organização entende que inovação é tão importante como segurança do trabalho e outras coisas que são transversais, aí ela começa a entrar na governança. E eu falava do professor Deschamps, Jean-Philippe Deschamps, ele, no estudo que ele fez no livro dele, Innovation Leaders, ele é bastante orientado à questão de governança propriamente dita. O professor Deschamps é professor, era pelo menos, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2010, eu não sei se ele ainda está ativo, já era um senhor. Ele é professor do INSEAD, na Suíça, e do MIT, da Escola de Negócios da Sloan, né? E aí é um cara com amplo acesso a grandes empresas. Então ele fez um estudo longo, aprofundado, com as 500, com a lista das 500 maiores, e mapeou 9 possibilidades em que a prática demonstrou dar certo em termos de governança. Quais eram essas possibilidades segundo duas dimensões? Numa dimensão que eu estou colocando na horizontal era o tamanho do grupo responsável pela inovação. Um indivíduo encarregado, por exemplo, CEO, como foi o caso de Steve Jobs, uma dupla, ou um pequeno grupo, ou um grande grupo, né? Nessa dimensão vertical, em que extrato da organização esse indivíduo, essa dupla, esse grupo está? Na alta administração, no nível sênior, né, intermediário alto, ou no nível intermediário propriamente dito. Observe que não tem chão de fábrica. Por quê? Porque a liderança tem que estar à frente com a inovação. A inovação vem de cima. Ela pode surgir de baixo, as ideias inovadoras podem surgir de baixo, mas elas têm que estar amparadas pelo grupo gestor. E aí, como eu disse, o Jean-Philippe Deschamps encontrou 9 situações onde ela prosperou, a inovação prosperou. E essas situações estão colocadas aí nesses retângulos pintados de amarelo, sendo que esses dois de amarelo escuro são os casos de melhor sucesso. Um indivíduo na alta administração, curiosamente, e aí é curiosamente mesmo, porque o CEO de então me trouxe para a Uzi Minas e me colocou a cargo da inovação e eu era o CTO da Uzi Minas, né, o Chief Technology Officer. Por acaso, esse era um modelo que deu mais certo nas empresas observadas pelo professor Deschamps. E outro é um comitê transversal, cross-funcional, de um pequeno grupo no nível superior, ou seja, nos gerentes gerais, gerentes, grandes gerentes, mas um pequeno grupo transversal que possa falar em todas as unidades da, da empresa. Os demais são exemplos que também deram certo, né? Se tiverem, eu apresento a literatura ao final, se alguém quiser ler mais detalhes sobre esse estudo do professor Deschamps. Sobre o alinhamento estratégico, é importante entender essa frase aqui, ó. Como inovar depende do que se quer inovar. Eu não posso sair transformar a empresa numa sucursal do professor Pardal, né? Os mais antigos devem se lembrar da turma lá do, do- da Disney, Pato Donald e companhia, Mickey e tal, tinha um tal de professor Pardal que era um personagem inventor. Então, quando se fala assim, o cara é um cientista inventor, é o professor Pardal. Não é simplesmente a empresa sair inovando em profusão, fazendo coisas cada vez mais inovadoras, porque isso aí não necessariamente vai resultar em bom negócio se essas inovações estiverem completamente desalinhadas da estratégia geral da empresa. Ela tem que estar alinhada com a estratégia, porque, como diz o autor do livro Making Innovation Work, Tony Davila, um dos 3 autores, a inovação, como quase tudo na vida, é algo bom de se ter em quantidades certas, e as quantidades certas são diferentes caso a caso. É, o que é
E a gente vai ver no segundo capítulo dessa parte que a gente está vendo agora, é, no segundo segmento deste capítulo que a gente está vendo agora, uma relação entre inovação e ciclo de vida, ou seja, em função de que estágio que a sua organização está no ciclo de vida, ou que aquela indústria como um todo, da qual a sua organização faz parte, está no ciclo de vida daquele produto ou serviço, vai demandar um tipo e uma quantidade de inovação diferente que se fosse em outra etapa ou que se fosse em outro ramo de negócio. Então, isso tem que ser dosado, não é simplesmente sair inventando moda. Quarto, quarta competência essencial é esse equilíbrio entre criatividade, né, a geração de criatividade e a captura de valor. Ah, Quando a gente tem uma organização, alguém vai falar assim: poxa, não pode ficar dando prazo para o artista, porque o artista tem que ter a ideia quando a ideia vier. Não é bem assim. Os projetos, né, de inovação, eles têm que ser criativos, sim, mas têm que ser orientados ao negócio. Se eles estiverem perdidos, perdendo de vista qual é o objeto, o objetivo do negócio, eles não vão criar o valor, capturar o valor necessário e vão deixar de acontecer como tal. Existiu um centro de pesquisa chamado PARC, Palo Alto Research Center, né? Um centro de pesquisa de Palo Alto. Palo Alto é uma cidade que fica na Califórnia, próximo de onde hoje é o Vale do Silício. E aqui um exemplo histórico de em que o excesso de criatividade não gerou a captura de valor esperada. Então, o parque pertencia a ninguém mais, ninguém menos do que a Xerox, né? A companhia Xerox. E o quartel-general da Xerox ficava numa empresa, ficava no estado de Connecticut. eh, Como é que é o nome da cidade que tem outra com o mesmo nome lá na Califórnia, mas com letra diferente? Daqui a pouco me ocorre. Bom, o QG na costa leste, né? Ou seja, lá em Connecticut, na Nova Inglaterra, nordeste dos Estados Unidos, quem não estiver familiarizado com o mapa, pense no mapa dos Estados Unidos, na região nordeste, lá no litoral do Atlântico, ficava o QG, né, o centro, né, da Xerox. Enquanto no oposto sudoeste, ou seja, no sul da costa do Pacífico, ali na região próxima a São Francisco, ficava o centro de pesquisa. Esse centro de pesquisa era um poço de criação de coisas novas. Eles foram responsáveis por criarem o PC. Todo mundo fala do Bill Gates, não sei o que tal. Não, a turma do Bill Gates, o que veio depois com a criação da Apple e tudo mais, pegou a criação que foi feita no Palo Alto. A interface gráfica, né, de usuário, famoso mouse, foi criado lá. A rede Ethernet, criada lá. A única criação que deu resultado para a empresa foi a impressora a laser, né? Todo o restante eles foram criando e não tiveram o eco esperado por parte da matriz, né? Eu chamo de quartel-general, mas vamos pensar, matriz, que ficava em Conérica, e aí o que, que acontecia? Nada disso ia para o mercado porque eles não achavam que tinha a ver com a empresa e isso era sendo aproveitado por outras empresas menores que estavam começando. Tudo isso aí fez sucesso fora da Xerox. O que, que acontece na prática? Esse é o problema, né? Se raciocina com criatividade é coisa de artista, você não pode pôr preço na arte nem dar prazo para o artista fazer. Não tem nada mais longe da realidade, porque uma das maiores empresas não empresa, um dos maiores ramos de negócio, maior atividade comercial do mundo é o cinema, né? Representado por Hollywood. E Hollywood lida com arte, lida com dinheiro e lida com uma série de critérios críticos de restrição. Então, um grupo de investidores, que eles chamam de produtor, né, um produtor de cinema, vai colocar um capital
na mão de um, vamos chamar um diretor escolhido a dedo, porque compraram os direitos sobre um roteiro que tem cara de dar né, ou um livro transformado em roteiro, ou uma história já criada como um roteiro de cinema, e aquele roteiro é comprado, é entregue para um diretor, e esse diretor vai ter que gerenciar um budget, né, um orçamento, que é dado por esses produtores, vai ter que lidar com o ego de estrelas de Hollywood, né? O líder masculino, a líder feminina, o mocinho, a mocinha, os bandidos principais, cachês milionários. Aquilo ali tem que ser pronto dentro de um determinado prazo, ele não tem todo o tempo do mundo. Os grandes fracassos de Hollywood foram normalmente por excesso de tempo, por problemas com elenco, problemas com locação, quem gosta de acompanhar, eu sou um cinéfilo, tem vários filmes que dão histórias de terror fora da telinha. Enfim, é, eles têm um prazo para cumprir, lidar com egos não necessariamente harmoniosos, não necessariamente domados, e aquilo tem que ir dentro de um pacote. Antigamente isso era mais restrito. Normalmente a sessão de cinema durava 2 horas, então pô, a sessão das duas tinha que acabar antes das quatro, porque depois vinha das quatro e tinha que acabar antes das seis. Ou seja, o filme tinha que ter um pacote de que não poderia ser superior na maior parte das vezes a 2 horas, porque esse era o tamanho do filme comercial que ia para a tela dos cinemas. E aquilo ali vai dar um retorno muitas vezes maior do que aquele capital investido pelos produtores lá no começo e ainda ganhar Oscar. Ou seja, é arte e é dinheiro. Então, não existe mais, nada mais longe da realidade que essa coisa de que criatividade não anda junto com valor. O cinema prova o contrário. Então, muita coisa boa foi inventada e gerou boa inovação e bons resultados financeiros. Aí temos a meritocracia. Como eu disse, as organizações são feitas de gente e as pessoas têm, todas elas, um ego em maior ou menor grau. E a natureza humana diz que ela quer ser reconhecida. Porque se eu fizer um negócio brilhante e tiver o mesmo reconhecimento de alguém que não fez absolutamente nada, isso vai me deixar magoado uma vez, duas vezes, terceira vez. Dali para frente eu não quero mais ter que me esforçar tanto, porque independentemente do meu esforço, o resultado vai ser o mesmo para todo mundo, né? Então, a validação coletiva do desempenho individual é a tradução para esse termo chamado meritocracia. E ela tem que ser validada coletivamente, ou seja, se eu entregar, né, na figurinha representada aí, o troféu para um não merecedor, uma não merecedora daquela comenda, daquele título, daquele prêmio, daquele bônus, eh, as pessoas que estão assistindo e que fizeram parte daquele esforço vão ficar ressabiadas e o tiro vai sair pela culatra. Então, o reconhecimento do bom desempenho gera resultados muito bons para a organização. O reconhecimento do não desempenho gera resultados piores do que não reconhecer. Tá? Realmente o resultado é o pior possível. E aí, tem que se trabalhar esse binômio aí de métricas e incentivos. Eu tenho que, né, a validação é coletiva, todo mundo concorda com as métricas adotadas para se avaliar quem é o bom, quem não é. Então a gente vê muito isso nos esportes, ou seja, vai ganhar o melhor, quem cruzou a linha de chegada em primeiro, quem fez o melhor movimento na ginástica de solo, quem fez o melhor movimento no salto lá sobre a plataforma, lá no trampolim para cair na piscina, quem ultrapassou a linha de chegada com barco à vela, o time que fez mais cesta, fez mais pontos e ganhou mais jogos, chega ao final do campeonato campeão. Essas são as métricas. E o incentivo? Grande prêmio para quem fez muito, médio prêmio para quem fez médio, pequeno prêmio para quem fez alguma coisa, e não tem aquela coisa de prêmiozinho por esforço. Isso é coisa para escola infantil. Né? Na vida das organizações, vai ganhar o reconhecimento quem fizer alguma coisa, né, positiva. Como eu disse, o penúltimo e estranhamente bem maior do que o resto, não é mais importante do que a liderança, mas é muito grande. Se a liderança virar os olhos para a reação à mudança, não adianta dar apoio nenhum, porque o barco vai afundar. Né? Então, o que acontece?
adaptabilidade. Lembra que lá no começo eu falei assim, se eu tivesse que dar um sinônimo para a inovação, a palavra seria adaptação. Então, a empresa precisa ser adaptável. Como ser adaptável? Reagir bem às mudanças que inexoravelmente vão acontecer. O mundo está em constante mudança e essas mudanças vão atingir as nossas organizações, as nossas pessoas, e aí a adaptabilidade é a palavra de ordem, né? Para ser capaz de se adaptar, é preciso ser maleável. Se for muito rígido, quebra, não verga, quebra. Então, vamos falar sobre na terceira parte, no terceiro sábado presencial, para quando é presencial, nós vamos falar uma parte apenas sobre gestão de mudança, porque isso é muito importante. E, por exemplo, o meu autor preferido, que é o Clayton Christensen, escreveu o livro dele, The Innovation Dilemma, falando sobre o fenômeno da inovação disruptiva. Como essa inovação é capaz de lançar, catapultar empresas ao estrelato, ao sucesso, e simplesmente matar várias empresas por não entender ou não acordar para a disrupção provocada por determinadas inovações. Ele queria escrever um livro sobre inovação, ele estava procurando uma forma de estudar o fenômeno. Ele faleceu há relativamente pouco tempo, uns 4 ou 5 anos talvez, e ele era professor em Harvard, eh, isso, em Harvard, e ele estava tentando estudar alguns fenômenos de o que que faz as empresas prosperarem ou as empresas morrerem. E aí, conversando com um colega da área de biológicas, ele falou assim, pô, quando a gente estuda eh, a evolução de seres vivos, normalmente a gente estuda eh, eh, organismos que têm um ciclo de vida bem curto, porque aí a evolução acontece muito rápido. Dentro do nosso período de estudo, a gente consegue ver, observar diversas gerações. Ou seja, se eu for querer estudar tartaruga, elefante, bicho que vive muito, especialmente algum desses bichos que vivem mais do que a gente, eu vou virar um antropólogo, não vou virar um estudioso daquilo ali, porque o ciclo de vida é muito longo. Então, a gente estuda aquela mosca de banana, Drosophila sophophora melanogaster, né, o bichinho de fruta lá. Aí ele teve esse estalo, dado por esse insight pelo colega de biológicas, e resolveu estudar, num período de 2 décadas, as empresas responsáveis pelos sistemas de memória dos computadores. Existia a indústria de computador que foi criada pela IBM com a adoção, né, com a invenção do ENIAC, primeiro computador no final dos anos da década de 1940, e aí a própria IBM criou o que seria hoje a memória RAM, né, um sistema de gravação que era o RAMAC, né, o IBM RAMAC, e isso aí foi desenvolvido nesses 4 anos de 52 a 56. E ele fazia com que pô, discos de óxido de ferro, né, com o sistema de gravação de óxido de ferro, discos de 14 polegadas, aí na imagem a gente vê uma pilha desses discos, então o sistema de gravação era gigantesco, né? Naquela época, os computadores eram armazenados no que eles chamavam de mainframes, né? Eram prédios inteiros com climatização própria, assim, consumiam uma energia absurda, uma estrutura bastante pesada que era passível de ser obtida só por grandes organizações, países ricos e grandes agências. Então, esse era o sistema de gravação, o RAMAC, que era uma memória aleatória, daí o termo RAM, né? Random Access Memory, e aí tem esse AC aí que é do sistema de gravação, não me falha a memória aqui qual é o resto da sigla. Bom, o que que o Clayton Christensen fez? Durante essas 2 décadas, de 76 a 95, ele estudou uma indústria que saiu de 1 bilhão para 18 bilhões ao final daqueles 20 anos, né? Se a gente incluir as duas pontas, 7.095, tá? E nessa indústria, os equipamentos originais, né,
O OEM é Original Equipment Manufacturer, é o original de fábrica. Eles saíram de 25% para 75%. Ou seja, no começo desse período, 75%, ou seja, os restantes daqueles 25% originais, eram fabricados pela própria IBM. E aí 25% ela terceirizava para a indústria. Obviamente, isso aí era uma empresa extremamente verticalizada, como eram boa parte dos gigantes da indústria da época, né? Por exemplo, a Ford chegou uma época que ela fazia até a borracha para o pneu do carro dela. O pessoal tinha costume para fazer as coisas de couro, madeireira e tudo mais. Então, no caso da IBM, ela ia do alfinete ao foguete, como a gente costuma brincar, e ela era responsável por 75. 20 anos depois, a IBM era responsável por 25% da produção de sistemas de gravação e os outros 75 estavam na indústria, ou seja, a coisa foi se pulverizando em várias empresas que tinham esse selo de OEM, né? Quando a gente compra uma peça numa loja de autopeças para automóvel, fala assim: ah, eu quero a peça original de fábrica. Na verdade, aquela original é um selo do fabricante. Então, por exemplo, a Chevrolet não faz bateria, mas aí eu vou comprar uma bateria Delco, uma bateria Eliar da vida, e ela é o equipamento original de fábrica, porque aquela empresa que faz a bateria tem o selo da Chevrolet, ou da Ford, ou da Fiat, seja lá quem for, que aplica aquele selo. Então, é uma empresa OEM. No primeiro ano, haviam 17 empresas que começaram a mexer com esse tipo de sistema de gravação, e ao final daquele período só havia IBM. Todas as outras morreram miseravelmente, ok? Por causa de inovações disruptivas que a gente vai ver rapidamente. Durante esse período todo, foram vistas 129 empresas, 129 corporações, e ao final só 20 estavam em pé. Ou seja, no começo havia 17, esse número foi subindo até chegar no final, lá em 1995, havia sido contabilizado 129 empresas. Daquelas 129 ao longo do tempo, 20 estavam existentes. E aí, algumas dessas empresas que sobreviveram. A própria IBM, Hitachi, NEC, Fujitsu, empresas outras caíram no meio do caminho. E o que, que aconteceu? O que, que ele entendeu desse dilema, né? Por que, que o título do livro é O Dilema do Inovador? O que aconteceu foi o seguinte: lá no início, 1975, por aqui, quando a IBM criou a tecnologia do drive de 14 polegadas, aquele discão que a gente viu na foto, existia uma demanda no mercado de mainframes, né? E a demanda, o desempenho, era medido em capacidade de memória no disco rígido, em megabytes. Então, observa aqui que nós estamos falando aqui de alguma coisa de. Aqui é logaritmo, né? 1, 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, aqui nós temos 1000 megabytes, ou seja, 1 gigabyte. Então, naquela época, um disco de. O estado da arte estava em torno de 300 megabytes de capacidade de memória por polegada. Tá? Isso aqui é megas por polegada quadrada. Então, isso aqui era o que se tinha, e a demanda do mercado era crescente. À medida que o tempo vai passando, os usuários do computador vão aprendendo a fazer coisas novas e vão tendo novas demandas e vão precisando de um desempenho maior. Entretanto, a indústria vai evoluindo numa velocidade ainda maior do que aquela que é demandada pelo mercado. Então, nós temos que atender a demanda do cliente. O cliente está sempre certo. Só que, passado um tempo, alguém teve uma brilhante ideia de falar o seguinte: que tal se ao invés de eu fazer um sistema de gravação de discos de 14 polegadas, é muito grande, o sistema todo é muito pesado, muito caro, eu fizer um sistema que adote discos de 8 polegadas apenas, bem menor, mais estável, mais barato de produzir, exige um requisito, por exemplo, de obra civil bem mais simples, não vou precisar de um prédio inteiro, isso aqui é do tamanho de uma geladeira grande, um freezer, vamos colocar assim, ao invés de eu precisar de uma ala inteira de um prédio. E aí esse sistema vai ser muito mais fácil de manter, mais fácil de operar.
O problema é que essa nova tecnologia, ela chegava com uma ordem de grandeza, de capacidade, de desempenho, uma ordem menor, em vez de 300, 30 mega, 10 vezes menos. E, no entanto, então, o pessoal que estava aqui em cima, a demanda desse mercado era tal que eles nunca iam querer comprar um negócio desse. Mas observa o seguinte: quem era o usuário do mainframe? Países, né, a potência, os países da OTAN, os países da União Soviética, né, nós estamos falando de plena Guerra Fria aqui. Então, empresas, agências como NASA, Agência Espacial Europeia, grandes bancos, grandes corporações, né, GM e Toyota da vida e tal, esses tinham acesso ao mainframe. Pequenas e médias empresas não podiam ter aquilo, mas pequenas e médias empresas, ou até grandes empresas, poderiam ter algo bem mais barato, até porque a demanda deles era bem menor do que uma NASA da vida. Então, como a demanda era menor, e essa demanda certamente iria crescer com o aprendizado, com o avanço da tecnologia, ela ia ser suplantada pelo desenvolvimento da tecnologia, até um ponto que essa tecnologia aqui iria ultrapassar a demanda do mercado anterior, e aí a gente já sabe qual é o resultado, né? Em algum momento aqui, essa turma vai migrar para essa tecnologia e esses fornecedores vão deixar de existir. Então, ok, aprendida a lição. Quero pular para cá. Não dá, porque você nunca mexeu com isso, você não sabe fazer isso, você não vai conseguir operar aqui. Então, essa história não vai se repetir. Besteira. Logo ali, ó, poucos anos depois, veio alguém com uma ideia de girimum e falou assim: e se eu fizer um disco flexível? Não sei se alguém de vocês chegou a ver esse disco de 5 polegadas e um quarto. Era um disquete bem maleável. Você colocava na fenda do desktop, porque aqui na década de 1980 começaram a surgir os PCs. Então, eu tenho um pequeno negócio, uma biblioteca, coisa que precise de usuários individualizados, e eu não preciso de um mini computador. Isso aqui, a tecnologia de 8 polegadas era para o tal do mini computador, que eram computadores do tamanho de uma geladeira de grande porte. E aí, isso aqui era para o desktop. Então, a demanda do desktop vai aumentando, mas observa o seguinte: o número de empresas capazes de usar o 8 polegadas é muito maior do que o número de empresas capazes de usar, né, que podem usar 14 polegadas. A quantidade de usuários de desktop é absurdamente maior no globo do que aquelas empresas que têm dinheiro para comprar mini computador. E esse bichinho aqui vai também evoluir rápido até o momento que ele vai suplantar aquela tecnologia de cima ou as demandas geradas pela tecnologia de cima, mesmo que ele não passe a capacidade da coisa, ele passa em muito a demanda necessária com um custo infinitamente mais baixo e aí mata aquele mercado. Ok, agora entendi, não vai acontecer de novo. Já aconteceu logo depois com 3 polegadas e meia para os mesmos desktops e para os laptops que vieram depois. E a sequência foi passando, depois pendrive e tal, e nunca se parou. Alguém pode pensar, mas isso só aconteceu na indústria da gravação. Não, aconteceu na indústria automobilística, aconteceu em várias outras indústrias, na indústria siderúrgica, os exemplos são vários. E aí ele conseguiu descrever o que ele chamou de dilema. Qual é o dilema? Bom, toda tecnologia ela propõe aqui, no eixo das ordenadas, um desempenho mínimo e máximo para os mercados onde ela está direcionada. Uma demanda low-end, do tipo assim, isso aqui me basta, e uma demanda high-end. Não, eu só quero se for o melhor possível. Imagine no mercado de automóveis, alguém que vai comprar um Mercedes. Mas espera aí, qual Mercedes? O Mercedes classe A ou Mercedes classe S? São animais diferentes. Os dois têm estrela de 3 pontas, mas são públicos completamente diferentes. Ou dentro do mesmo carro, um Mercedes classe C é o Mercedes C180 ou um C63 AMG V8 biturbo que custa 5 vezes aquele C180? É outro tipo de demanda, é high-end versus o low-end. Entre aspas, aqui o low-end é relativo, né? O low-end para um Mercedes 680 pode ser high-end para de um Fiat Mobi, obviamente.
Então, mas comparando pera com pera, dentro de uma mesma tecnologia, nós vamos ter desempenhos diferentes. E aí, no caso do estudo do Clayton Christensen, o que acontecia é que você tem uma tecnologia que nasce e ela vai evoluir, primeiro com uma, uma inovação incremental, depois ela tem uma ascensão radical, e aí ela se estabiliza. Em algum ponto aqui ela vai ter uma ascensão semi-radical, em função de tecnologia de mercado e tal, mas o fato é que ela vai ter uma aceleração, porque aumenta muito a base de usuários, aumenta o conhecimento sobre aquela tecnologia, aumenta a quantidade de usos possíveis, e aí depois vai ter uma coisa que é uma estabilização do uso, chega-se a um limite, a um batente tecnológico, e aquilo ali se estabiliza. Essa curva aqui é a tecnologia de sustentação. Esse trecho aqui é o que se costuma convenciona chamar de inovação radical, quando esse alfa, né, esse ângulo aqui é muito alto. Não confundir inovação radical com inovação disruptiva. A inovação disruptiva acontece aqui, ó, quando existe uma disrupção entre a tecnologia de sustentação dominante e a nova tecnologia de sustentação que surge, sempre com desempenho bastante inferior, nós estamos no mesmo corte temporal, quando essa nasce, a verde nasce, ela é bem inferior do que a azul, a azul atende a demanda high-end e ela ainda sequer atende a demanda low-end, mas ela vai pegando tração até o momento que ela vai suplantar essa, essa tecnologia de sustentação anterior, porque ela é bem mais barata, é bem mais cost-effective, enfim, ela vai disruptivamente matar aquela anterior. E esse fenômeno vai se repetir em ondas. Tá? Daí eu ainda não expliquei porquê do dilema, né? O dilema é o seguinte: essa inovação disruptiva, ela sempre acontece com alguma coisa que é tecnologicamente inferior. Mas como? Como é que algo tecnologicamente inferior vai matar o melhor, é, a melhor tecnologia? Bom, primeiro, porque a tecnologia, a liderança de mercado incumbente, ela está concentrada todos os esforços em atender o grande público high-end dela. Então, ela só tem tempo e atenção para colocar esforço em altas margens de contribuição. Os meus clientes são clientes que pagam um ticket médio muito alto e eu tenho que dedicar meu tempo a eles, porque cada venda que eu faça lá, a margem de contribuição é altíssima. Esse cliente aqui de baixo, ele é muito baratinho. Eu vou ter que me esforçar por uma coisa que dá uma margem de contribuição muito pequena. Mas aí, os novos entrantes, eles são pequenos, eles são ágeis, eles vivem de pequenas margens. Eles ainda não têm um poder, uma tecnologia capaz de pedir um ticket médio alto. E é essa desatenção da tecnologia de ponta em relação à tecnologia insurgente que vai fazer com que essa desatenção perca de vista essa ascensão, e quando isso aqui acontece, tarde demais, porque esses aqui estão bastante treinados em fazer mais por menos, e esses aqui não conseguem pegar essa curva, e o resultado é aquele visto no livro do Clayton Christensen. E, por fim, o papel das redes. Né? As redes, elas permitem que parcerias eventuais gerem um conhecimento mais acelerado. Então, normalmente eu vou citar alguns exemplos do que a gente fez na prática, por exemplo, fortalecer o papel das redes na inovação dentro da própria Usiminas, por exemplo. Você consegue, colocando na mesma sala gente de diferentes origens, entender um fenômeno de maneira que não seria possível se não houvesse aquela multiplicidade de conhecimentos. Então, o que acontece quando a inovação bebe na fonte das redes? Primeiro, a observação dos fenômenos. Né? Muita gente olhando o mesmo fenômeno de diferentes ângulos vai chegar a conclusões acertadas, porém diferentes. Então, por exemplo, observando tem vários pássaros na natureza e tem alguns que têm hábitos aquáticos. Esse bichinho aí vem para o pouso e ele precisa parar num determinado espaço de água. Aí ele tem bastante água, mas ele precisa parar com uma certa frequência porque a superfície é de baixo atrito, né? Não é que nem pousar na grama, não é pousar num galho da árvore, precisa deslizar na superfície, mas precisa parar. Então, observando esse bicho,
O pessoal da aviação naval, falou: Pô, como é que a gente faz para parar um Tomcat, um F-14, né? Quem assistiu o primeiro Top Gun, esse era o avião usado pelo Tom Cruise e sua turma, né? Como é que para isso no deck de um porta-aviões, que é uma pista curta, molhada, balançando e com água de todos os lados? Ou seja, se eu errar essa pista, se eu não conseguir parar a tempo, eu vou atravessar e perder um avião de milhões e milhões e milhões de dólares, né? Bom, para fazer essa coisa parar, além de todas as estratégias de gancho de paragem, né, quando esse avião pousa, na parte traseira dele desce um gancho aqui que arrasta na pista e vai pegar um cabo de aço que vai segurar ele. E é melhor. Ele pode parar sem aquele cabo de aço, mas não precisa, né? Ele tem que parar com as rodas dele. E para fazer essa roda parar numa superfície de baixo atrito, como uma superfície metálica, né, com alguma cobertura abrasiva, mas metálica, basicamente, que é um navio de aço, um porta-aviões. Foi desenvolvido o quê? O famoso ABS. O ABS foi desenvolvido pela aviação naval, para que depois, barateado o custo, foi aplicado em toda a indústria automotiva, motocicletas, que veio depois também, e segue o jogo. Então, por quê? Por causa do poder das redes. Uma coisa vai sendo passada para outra área de atuação e assim vai. Então, esses são os aspectos que devem ser considerados. Isso aqui nós estamos falando aí dos principais conceitos de inovação, uma visão macro deles todos. Liderança é o primeiro deles aqui. Depois, a governança, a inovação tem que ser parte do negócio. O alinhamento estratégico, a estratégia geral da empresa. O equilíbrio entre criatividade e valor. Meritocracia não pode ser perdida de vista nem para o bem nem para o mal. Atenção máxima com a reação à mudança provocada pelas inexoráveis mudanças que irão acontecer e o poder que as redes têm de gerar inovação. No próximo segmento, vamos falar do papel que o ciclo de vida, não só das tecnologias, mas do mercado como um todo, tem sobre a inovação. Até a próxima.